Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos de volta ao nosso curso acerca da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vale lembrar que na última aula nós falamos então sobre a vigência de uma lei. Lembrando, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é norma sobre norma. Ela estabelece quais são os critérios, quais são então as peculiaridades, quais são então as exigências quanto a toda e qualquer norma. Então, para que uma norma seja norma, para que uma lei seja lei, ela precisa primeiro ter vigência, ou seja, ela precisa ser então conhecida, ela precisa ser publicada, ela precisa entrar em vigor para que se torne obrigatória. A partir do momento que essa lei, então, ela é publicada, que um projeto de lei passa a ser lei e se torna, então, de conhecimento da população, essa norma ela pode passar a vigorar, tendo efeito obrigatório, inclusive para que haja sua eficácia. Então, nós falamos do nascimento da lei. Agora, será que uma lei, a partir do momento em que ela nasce, obrigatoriamente ela vai permanecer ou ela vai perdurar para sempre? Não necessariamente. Então, nós vamos ver que uma lei, ela tem até que, num primeiro momento, ou como regra geral, um caráter permanente, porém, a lei, ela pode ser revogada a qualquer momento, como regra geral, por outra lei. Então, vamos falar um pouquinho acerca da revogação e da obrigatoriedade da lei. A revogação, então, nada mais é do que o ato de se tirar de uma lei, de se retirar de uma norma o seu efeito obrigatório. Então, a partir do momento que a lei passa a viger, a partir do momento que a lei passa a ter força obrigatória, lá, né, com aquele período da vacatio legis que nós falamos, essa lei ela deve ser observada, ela deve ser obedecida por todos, enquanto ela vigorar. Agora, essa lei ela pode deixar de vigorar, ela pode perder o seu efeito obrigatório. E o seu efeito obrigatório, ele é perdido, então, através da revogação da lei. O que prevalece no nosso ordenamento jurídico, está lá no artigo 2º da LINDB, é que a lei, como regra geral, ela não tem um efeito temporário. Então, como exceção, nós vamos ver que algumas leis elas podem já surgir com o tempo certo para serem revogadas. Mas o artigo 2º vai dizer o seguinte, olha, se uma lei, então, ela não se destina a esse efeito temporário, a regra é que ela deixa de existir ou ela perde o seu efeito obrigatório quando uma nova lei vir modificando ou revogando totalmente os efeitos da sua obrigatoriedade. Então, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Então, aqui nós já temos a primeira regra, nós já temos a primeira constatação acerca da revogação. Revogação da lei só pode acontecer por uma outra lei. Nós vamos ver que existem alguns elementos de integração da norma jurídica, como, por exemplo, princípios, analogia, costumes, que fazem com que aquele direito, que fazem com que aquela circunstância, então, possa ser solucionada por esses elementos, mas eles não são capazes de revogar uma lei. Então, muita atenção, costumes, analogias, princípios, não revogam lei. O que revoga uma lei é somente outra lei. É o surgimento, é a existência de outra lei. E outro detalhe, a revogação de uma lei só pode acontecer por lei idêntica, ou seja, da mesma categoria, ou por uma lei superior. Então, vamos lembrar da hierarquia das normas. Então, uma lei constitucional, ela só pode ser revogada através, então, de uma emenda constitucional. Eu não posso querer revogar uma norma constitucional com uma lei ordinária.
Eu não posso querer, então, também revogar uma lei ordinária com uma lei delegada, ou uma lei complementar com uma lei ordinária. Então, uma lei só que revoga outra lei, ela só pode ser da mesma categoria ou superior a ela. Então, o que é revogar? É tornar sem efeito aquela norma. É tirar dela, então, a sua obrigatoriedade. A sua existência, ela vai permanecer. Então, existem leis, por exemplo, o Código de 1916. Ele deixou de existir? Não, ele existe. Foi uma lei criada que vigiou por muitos anos, mas que agora não é mais obrigatória. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Que o registro, a existência da lei não é apagado, não é como se aquela lei nunca tivesse existido. Não, eu só tiro daquela lei a sua obrigatoriedade. O que eu disse para vocês, né, que o próprio artigo 2º está dizendo, ele já começa com uma exceção, ele já começa dizendo, olha, se não se tratar de uma lei temporária, então o que está dizendo o artigo 2º? Que há a possibilidade de que uma lei, quando ela for publicada, de que uma lei, quando passe a vigorar, essa lei ela já tem um tempo certo para deixar de existir. Mas isso é em caráter excepcional. O que prevalece no nosso ordenamento jurídico é o princípio da continuidade. Uma lei, então, ela passa a viger, ela entra em vigor e ela vai perdurar e os seus efeitos serão obrigatórios até que outra lei venha, até que outra lei tire dela o seu efeito obrigatório. Por quê? Existem algumas situações em que a própria lei ela já determina que ela tem um efeito temporário. Existem algumas normas que elas não precisam de outra lei para tirar o efeito obrigatório dela, porque às vezes na própria norma já existem algumas circunstâncias, já existem alguns fatores pré-determinados que garantem então ali a sua temporariedade. Então, são 3 hipóteses, né? Quando a própria lei vem e diz que ela tem um tempo certo, ela vai vigorar durante um determinado período. Então, a própria lei já estabelece que é durante um período, que é durante aquele tempo. Então, a norma vai viger durante 1 ano, a norma vai viger durante 6 meses, a norma vigerá durante 1 mês. Então, a própria lei estabelece qual é o prazo estabelecido para a vigência daquela lei. Ocorrendo o implemento do termo, ou seja, ocorrendo aquele prazo, automaticamente a lei deixa de ser obrigatória. Então, exemplo clássico, as leis orçamentárias, que vigem durante somente aquele ano, durante aquele período. Então, o orçamento para 2021, quando é que essa norma deixa de existir? Com o fim do ano de 2021. Final, então, lá à meia-noite do dia 31 de dezembro de 2021, deixa a norma de ser obrigatória, deixa a norma então de ser observada automaticamente. Mesmo que a lei orçamentária de 2022 ainda não tenha sido aprovada, não há que se falar mais em vigência da norma anterior. Além disso, a norma também pode deixar de existir quando na própria norma se estabelece ali uma cláusula resolutiva. Então, a norma ela vai viger até que se atenda, até que se resolva todas aquelas situações que estão previstas na própria norma. Então, um exemplo que Carlos Roberto Gonçalves traz é a obrigatoriedade de pagamento de indenização para as vítimas da Revolução de 1964. Então, o golpe militar, a Revolução de 1964 gerou vítimas, danos a essas vítimas. Veio uma norma e essa norma disse o seguinte, olha, todas as vítimas da Revolução de 1964 receberão indenização. Essa norma que estabelecia a obrigatoriedade do pagamento da indenização e a forma de pagamento dessa indenização,
ela existiu enquanto havia ali a necessidade e a existência dessas vítimas. O atendimento e o pagamento de todas as indenizações gerou o quê? O implemento da cláusula resolutiva, ou seja, pagamos a todos aqueles que eram vítimas, então extinta está a norma. E ainda existem as normas que nascem para atendimento de um determinado fim, né? Então a consecução dos seus fins. Então a norma ela nasceu para atendimento a uma circunstância especial, por exemplo, uma guerra. Então é criada uma norma, é editada uma lei, ela é publicada e essa lei tem como objetivo o atendimento das circunstâncias geradas em razão daquele estado de guerra. Terminada a guerra, revogada está a norma. Nós estamos vivendo um período de pandemia que nós estamos vendo o que? A necessidade e a criação de diversos decretos que estabelecem situações especiais, circunstâncias especiais dentro de certo período e em razão de algumas circunstâncias. Então nós temos decretos que se resolvem, que se extinguem, que se revogam, inclusive em razão ali do seu termo, por exemplo. Então, o decreto estadual que vai viger até 10 de julho de 2021. Então, há ali um advento do termo. Então, até julho de 2021, toque de recolher, o comércio funciona em caráter excepcional, obrigatoriedade do uso da máscara. Aqui, a consecução dos seus fins, por exemplo, o decreto que determina a obrigatoriedade do uso da máscara. Até quando nós vamos ter que usar essa máscara? Até quando nós estivermos em estado de pandemia. Se houve ali o atendimento ao seu fim, extinta a pandemia, automaticamente revoga-se a norma. Mas como eu disse para vocês, isso aqui é exceção. Por quê? Porque, como regra geral, prevalece o princípio da continuidade das normas. Bom, quanto ao alcance dessa revogação, essa revogação ela pode ser parcial ou ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Então, quanto da norma foi revogada? Então, surgiu uma nova lei. Essa nova lei foi publicada e passou a vigorar. Essa nova lei, ela revoga a lei anterior. Agora, quanto dessa lei anterior que ela revoga? Qual o alcance dessa revogação sobre a lei anterior? Então, nós temos duas espécies. Nós temos a revogação total de uma lei, também chamada de abrogação, e nós temos aqui a revogação parcial de uma lei. Então, por exemplo, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, ele revogou completamente o Código Civil de 1916. Então, o Código Civil de 2002, ele gerou a abrogação do Código Civil de 1916. Agora, existem algumas circunstâncias em que o que se revoga é somente uma parte da norma, somente alguns artigos, somente alguns trechos, somente algumas expressões. Nesse caso, nós estamos diante da derrogação, que é a revogação parcial da lei. Então, o Código de Processo Civil, antes da abrogação que aconteceu em 2015, o Código de Processo Civil de 1973, ele sofreu diversas modificações que geraram derrogações. Então, alguns trechos do Código de Processo Civil de 1973 foram perdendo obrigatoriedade com o surgimento, então, de novas normas. Agora, o Código de Processo Civil de 2015 gerou também a abrogação do CPC de 1973. Agora, nós também precisamos analisar
a forma com que essa revogação ela acontece. Professora, então simplesmente porque uma nova norma surge, automaticamente se extingue a norma anterior? Não necessariamente, tá? Então nós temos duas formas com que essa revogação ela se apresenta, ela se revela. Como é que eu sei que houve revogação da lei anterior? Porque eu estou dando exemplos aqui simples como, né, Código Civil que revogou o anterior, Código de Processo Civil que revogou o anterior. Só que às vezes nós estamos falando de algumas leis que não fica muito claro, né, se houve a revogação ou não. Que eu não tenho muita certeza, apesar de se tratar do mesmo assunto, eu não tenho muita certeza se tudo foi revogado ou não. Se ela foi revogada completamente, houve abrogação, ou se houve somente uma derrogação. Então, como é que eu tenho certeza acerca dessa revogação? Então, essa revogação ela pode acontecer de forma expressa, ou seja, a nova lei vem e reconhece, declara ali de uma forma categórica acerca da revogação. Então, essa nova lei vem e diz, olha, estou revogando a lei número tal. Então, isso é a revogação expressa. É a forma mais segura, né? Porque aí não existe qualquer dúvida de que a lei anterior não tem mais obrigatoriedade. Mas também existe a revogação tácita, que é aquela em que a lei não declara expressamente lá no seu finalzinho que está abrogando ou derrogando lei anterior, mas quando eu estou diante, por exemplo, de normas que tratam do mesmo assunto, então eu entendo que aquela norma anterior ela é revogada pela posterior. É quando essa forma de revogação é tácita que surgem algumas dúvidas, principalmente as decorrentes das antinomias. O que é a antinomia? A antinomia nada mais é do que a presença de duas normas conflitantes, que acontece justamente quando não há a expressa revogação na lei nova. A lei nova não traz ali qualquer menção à revogação de lei anterior. E aí fica lá aquela dúvida, né? Qual prevalece? Existe a prevalência de uma em relação à outra? Houve revogação ou não houve? O que eu entendo, o que acontece em relação a essas duas normas? Então, há uma dúvida sobre qual norma prevalece, há uma dúvida do quanto foi revogado e se foi revogado. Essa dúvida a gente chama de antinomia, que é o conflito, então, ali de normas existentes que estão ali, né, coexistindo, que estão ali covigorando. Para a solução desses conflitos, para eu saber que norma que vale, que norma que está prevalecendo, existem 3 critérios: critério cronológico, critério da especialidade e critério hierárquico. O critério cronológico é aquele que vai determinar o seguinte: a lei nova prevalece sobre a anterior. A lei nova prevalece sobre a antiga. Sempre. Não, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que não é porque há uma lei nova que completamente não existe mais qualquer ali prevalência da anterior. Como eu disse para vocês, o Código de Processo Civil de 1973, apesar de vir uma lei nova regendo acerca de algumas circunstâncias, não houve, né, a abrogação da lei antiga. Não, a lei antiga continua vigorando com relação, então, a alguns outros critérios, algumas outras determinações. Então, eu tenho que tomar um cuidado que não é porque é nova que automaticamente já está revogando a anterior. O critério da especialidade é aquele critério que vai dizer assim, ó, prevalece sobre a lei geral a lei especial. Então, havendo uma lei geral e uma lei especial, qual que prevalece? A lei especial. Então, exemplo clássico, Código Civil de 2002 traz algumas regras ao contrato de locação, mas nós sabemos que existe uma lei, a chamada lei do inquilinato, que é mais antiga que o Código Civil, mas essa lei de locação, ela prevalece sobre o Código Civil. Por quê? Porque é norma especial. Então, se eu tenho uma norma especial,
em regra, essa norma especial prevalece sobre a norma geral. E o critério hierárquico, como eu disse para vocês, não há revogação da lei por norma inferior acerca de uma superior. Então, se há ali, né, uma norma inferior tratando sobre o assunto, essa norma inferior, ela não revoga aquela norma superior que trata do mesmo assunto. As antinomias, elas podem ser classificadas como antinomias de primeiro e segundo grau. Então, quando o conflito, ele envolve só um daqueles critérios que a gente falou, só o critério cronológico, então nós temos antinomia de primeiro grau. Agora, se o conflito é o critério cronológico da especialidade, por exemplo, nós temos um conflito de segundo grau. Se é um critério só, primeiro grau. Dois critérios, antinomia de segundo grau. E temos também a antinomia aparente e a antinomia real. A antinomia aparente é aquela em que eu consigo solucionar com os critérios. Então, eu estou diante ali, né, de uma norma, eu estou diante ali, né, de um conflito e eu consigo solucionar aquele conflito aplicando um dos critérios, que é então a antinomia aparente. A antinomia real eu não consigo solucionar, eu aplico os 3 critérios e nem assim consigo saber qual norma prevalece sobre a outra. Nesse caso, nós vamos dizer então que nós estamos diante de uma antinomia real, e se a antinomia é real, eu vou e posso solucionar aquele conflito aplicando analogia, costumes e princípios gerais do direito. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, por favor, utilizem aí os instrumentos necessários, me mandem aí as perguntas que eu respondo a vocês. Na nossa próxima aula, vamos continuar falando sobre revogação de lei e a sua obrigatoriedade. Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.